Vox Talk, nosso bate-papo de negócios e tecnologia. Eu sou André Maciel, diretor de Engenharia e Inovação, meu parceiro Alcides Cerqueira dos Anjos, CEO da Voxel. Hoje nós estamos recebendo o nosso grande amigo, engenheiro Sadao Hayashi, atualmente diretor do CEITEC, que é Ciência, Tecnologia e Inovação de São Bernardo do Campo, onde tivemos a oportunidade de participar de diversos eventos e projetos, né, Sadao? Por favor. Perfeitamente. Obrigado, André. Obrigado, Sidão, na intimidade. É isso aí, Sadao. Pelo longo tempo de amizade e relacionamento. A caminhada sempre foi dura, mas foi bastante saborosa, porque nós tivemos amigos como você, Sidão, como você, André. Estou à disposição para a pergunta, mas gostaria simplesmente de falar assim. Na toda a minha educação, eu venho de São José dos Campos. Fiz estágio no CTA, trabalhei na Embraer, trabalhei na Ford aqui já em São Bernardo. Posteriormente, trabalhei na Volkswagen, montei a minha empresa, dei alguns anos de aula na FEI, por um período de 4, 5 anos, mais ou menos. E hoje, a gente está na Prefeitura de São Bernardo do Campo, fazendo um projeto que certamente ficará com um legado para a cidade. Estou à sua disposição, André, à sua disposição, Sidão. Muito obrigado, Sadao. A gente sabe da sua grande batalha e nós, como empresa, nós procuramos colaborar ao máximo com a nossa cidade, com a sociedade. Você é sempre preocupado na integração do CEITEC com as universidades, as empresas, o terceiro setor, né? Que são o 3S. E o que você poderia falar aqui? O engenheiro Sadao, que sempre esteve envolvido aí em trabalhos na iniciativa privada, fez essa migração para a área pública, com muito sucesso. Falasse um pouquinho da sua experiência no CEITEC. Foi, está sendo e com certeza será ainda no futuro, porque a migração da empresa privada para o setor público, ela é muito diferente em muitos aspectos. O setor público tem coisas positivas, o setor privado também tem coisas positivas, mas alguns pontos entram em conflito. Mas isso a gente tem que deixar passar, porque já é uma estrutura que vem de anos e anos e anos. Então, o setor público é todo especial. E nós, do setor privado, temos que adaptar a isso. Como nasceu o CEITEC? 2016, Orlando Morano, então candidato, não sei como, me apareceu uma brochura escrito assim: Plano do Governo Orlando Morano. Eu não conhecia o prefeito Orlando Morano. Eu li aquilo lá, mas li aquilo lá umas 20 vezes. Eu achei assim, nossa senhora, tem muito de mim aqui dentro. E sem motivo nenhum, anonimamente trabalhei para ele, porque ele estava mostrando algo diferenciado para São Bernardo do Campo. E era exatamente os pontos essenciais para falar em tecnologia, inovação e em ciências. Foi eleito. Orlando convidou o Minami para ser o secretário e o secretário Minami me convidou para ir para a direção dessa área de tecnologia. Então, você sabe quando parece que os astros conspiram para que tudo dê certo e que realmente se encaixe as ideias, as propostas e os objetivos? Foi o que aconteceu. Mas nem sempre é por acaso, né? Veja a sua formação, né? Formação de engenharia. Você trabalhou fortemente na área privada, teve a sua empresa, então você tem a visão do empresariado. Você lecionou durante 4 anos, 5 anos. Conhece um pouco como é que são as universidades. E ainda atuou um pouquinho no setor público, então você estava preparado
para encarar um desafio desse. E aí eu creio que você, com a sua mão de ferro aí, com a sua genialidade, conseguiu dar uma melhor direção ao CEITEC, né? E conta um pouquinho mais o que é esse CEITEC. O CEITEC realmente é uma aliança de 4 setores. O setor público, mais precisamente a prefeitura, as universidades, as empresas e o terceiro setor, que é composto pelo Senai, Senac e Sebrae, certo? Desde o início, nós, inclusive, quando propusemos isso, falei, não, parceria é um elo, assim, um pouco fraquejado, vamos dizer assim. A gente precisava de uma coisa mais dura, firme, como se fosse a aliança que a gente usa, onde a gente tem um compromisso muito sério com as esposas têm um compromisso muito sério com a gente, seja lá na hora boa, com bastante grana, bastante saúde, mas também quando um precisa do outro. E é essa sinergia, a intensidade que os vetores que compõem essa aliança, que são os 4, né? Repetir, a prefeitura, universidade, empresas, terceiro setor. Essa tinha que ter uma amarração muito forte, tinha que sair dessa aliança com responsabilidade de cada setor. Porque a expertise é de cada setor. A prefeitura não vai querer que distribuir aula, carga horária, esse tipo de coisa. Não é métier dela, mas a universidade tem que fazer e sabe como fazer. Porque as empresas têm tecnologia na mão que pode perfeitamente alocar para as universidades e com algumas exceções, é claro. Mesmo em São Bernardo, a maioria dos laboratórios não estão em bom estado. Isso traz com que a prefeitura fez um investimento social e vai fazer a governança do CEITEC. As empresas vão fazer um investimento social, botando os laboratórios dentro do CEITEC. E as universidades vão ser o usuário dessas tecnologias globais. Nada pode entrar, não ser coisas globais. Esse é um compromisso que as empresas têm com a gente, nós temos com a universidade tem com as empresas e assim por diante. Então, é responsabilidade de cada setor. Assim funciona. Sadal, a gente é prova viva dessa batalha, dessa integração, e nós, aqui da Vox, por diversas vezes, né, Alcides? Eu, você, César, nosso outro sócio, tivemos a oportunidade de participar de diversos eventos, palestras, com júri, nas faculdades, na escola, a convite do CEITEC, né? E um desses eventos é o Hop Day, isso mexeu com os olhos da gente. Gostaria de que você falasse um pouco o que é esse Hop Day aí, porque é um projeto realmente muito interessante. Quando houve a pandemia, quando os meninos, os estudantes, estavam para voltar às aulas, a direção de todas as faculdades ficou muito preocupada, porque o retorno estava lento, tinha gente que não queria voltar, os pais não queriam que voltasse, estava um salseiro danado. Só meio perdido. Estava perdido, realmente. Inclusive a gente que ficou 2 anos enclausulando, depois ficou assim sem muita ação, não sabendo o que aconteceu, como é que é. Nesse ponto, o diretor, aí tem dito o nome, da FATEC, o meu amigo Cláudio, chegou para mim e falou, Sadal, não dá para bolar alguma coisa para animar os estudantes a participarem das aulas. Olha aí, um exemplo bom de aproximação, né? Exatamente. Da universidade com o setor público. Foi um excelente gancho. Na ocasião, eu acho que todos fez a mesma coisa que eu fiz. Comemos, bebemos, assistimos filme, adoidado.
Eu tinha visto um filme que falava exatamente da modificação, da transformação de uma cidade através dos estudos. O filme chama-se Quando o Coração Chama. É um filme canadense que conta a história de uma cidade mineira, onde o garoto de 10 anos, é absurdo falar isso, mas era a realidade da época, esperava o pai morrer na mina, e desbarrancava a mina todo dia, então todo dia tinha morte. E o menino de 10 anos ia substituir o pai. Esse era o círculo danoso para todo mundo, inclusive para a cidade. Nisso sempre vem um anjo, não sei de onde, que era uma menina rica, que o pai queria casar-se com uma pessoa rica, ela não quis, abandonou tudo e veio parar nessa cidade por acá. E lá, aos poucos, ela foi fazendo uma escola para os meninos. A cidade começou a transformar, primeiro dando uma discussão entre os pais que não tinha a cultura de ver o filho estudando. Eu não queria que estudasse, mas foi uma batalha dessa mulher, venceu essa batalha, tá certo? Colocou uma escola dentro de uma igreja, aí a cidade começou a se transformar. Então, eu peguei esse exemplo de uma figura dentro desse filme e passei para o Hope Day. Como? Não integralmente. Voltando às condições de contorno que a gente tinha na ocasião e a dificuldade que eles tinham. Porque a nossa dificuldade era a volta dos alunos para a escola. E aquela dificuldade era não ter escola para os alunos irem para a escola. Tá certo? Eram dificuldades? Eram. Diferentes? Sim, mas eram dificuldades. Tá certo? Aí o Cláudio me falou, Sadal, me faz um negócio. Tá bom. Eu vou pensar, se me dá 15 dias, mas eu quero carta branca para mim fazer isso, porque senão não vai dar para rolar. Aí o Cláudio falou assim, você toca do jeito que você quiser. Aí, depois de 15 dias, saiu o formato, expliquei para eles, eles acharam sensacional. Eu acho que o Sidão, o André, vocês devem ter sido um dos primeiros a ser convidado. Aliás, a sua história, Sidão, a sua história daquela meia, até hoje, os meninos lá na faculdade falam, e aquele senhor lá, abriu da meia. Mas isso daí fica para outra história, ao se contar para os amigos, para quem tiver curiosidade de saber. Mas, de qualquer forma, nós, em 2 anos, nós fizemos 17 edições. Em 2 anos, 17 edições. Praticamente rodando as faculdades. Né? E o mais interessante, mais curioso, é um número que não dá para a gente acreditar. O índice de aprovação dos universitários nunca foi abaixo de 94% das pessoas que assistiram àquele evento. E por 2 vezes nós atingimos 100%. Estava lá 120, 150 alunos mais ou menos, todos eles foram unânimes dizer que é sensacional. E isso a gente vem repetindo. É lógico que a gente começa a mudar, porque tem uma dinâmica toda que a gente tem que mudar. Certo? Então, muda aqui, aí os empresários levam os brindes para os alunos, distribui, brinca com os alunos, quer dizer, há uma sinergia muito grande entre os empresários convidados. E o nosso prefeito, o prefeito Orlando Bolando, eu acho que das 17, ele não foi em 2 só. Em todas elas ele foi. E o que é isso? É contar a trajetória profissional da pessoa que foi convidada. E o prefeito sempre falou da vida dele, que é sensacional. Ele trabalha desde criança, desde seus 10 anos, ajudando a família, ajudando o pai, entregando pão na rua. Deixa eu pegar um gancho aí, até para ficar claro, né? Nós sabemos o que é o Hope Day, né? Até para o nosso público ficar sabendo. O Hope Day, então, foi uma iniciativa, foi um
uma necessidade que veio do setor das faculdades, que pediu, a FATEC pediu para o CEITEC uma ajuda de como motivar os alunos. Vocês tiveram a brilhante ideia de fazerem um dia, eu não sei se é sempre no começo do ano, meio, como é que é, na rodada de um ciclo, fazer um dia de palestras com empresários contando a história de cada um, como cada um venceu ou como cada um chegou até esse momento, para que o aluno olhasse e falasse, opa, ele também passou por isso aqui, ele teve esse momento de estar numa cadeira assim como eu. E isso motivou um pouco os alunos, é isso? Com certeza, porque, vamos especificamente no seu caso, Sidão, que você falou sobre as meias, depois que a gente terminou, brincou, o pessoal veio falar, perguntar para mim, Sidão, o senhor da empresa Voxel falou sobre a história da meia, aquilo é real. Ele passou por isso. Por isso que a fala dele é do fundo do coração dele. Então não vai pensar que você que tem, seu pai paga, você tem ônibus, tem isso, tem aquilo, olha, tudo bem que você está com meia, está com tênis de primeira. Então, naquele tempo, era totalmente diferente. Tá certo? Então... naquela época não tinha o CEITEC, hein? Não tinha. Sadal, e a gente tem observado em relação dos primeiros, esses últimos aí, a gente tem ficado encantado, né, nesse último update que tivemos aí recentemente, aqui na FATEC. A gente viu lá um público 100, 120 alunos, eu imagino, e não vimos uma pessoa se levantar e se ausentar. Esse é outro fator que faz que a gente acredite realmente de que os universitários estão gostando do projeto. A última mesmo foi na FEI. Nosso amigo Wagner é o reitor, Wagner Barbeta, amigo reitor. Nós lotamos o auditório dele, que devia ter mais 170 pessoas, lotado. Ele foi obrigado a abrir uma outra sala com uma tela grande para retransmitir ali. Então, acho que deve ter dado um público aí de 250, 270 pessoas, tá certo? E, vamos dizer assim, eu olhando para isso, nossa senhora, como é que teve tanto sucesso assim? Eu acho que um ponto que a gente tem que analisar, que a gente toca no fundo do coração do aluno que hoje está sofrendo, que hoje alguns trabalham de dia, estudam à noite, às vezes o pai paga a faculdade com um sacrifício danado, tem toda a história. E essas histórias que os empresários vão lá e contam a trajetória, encaixa direitinho em cada um dos personagens dos estudantes, tá certo? E é por isso que cativa, por isso que eles gostam. Bacana. Eu realmente... Parabéns. Realmente foi por acaso. Parabéns, não foi por acaso, com certeza. Você sempre foi estudioso. Saindo um pouco do lado da tecnologia, nós tivemos a oportunidade de fazer diversas visitas ao CEITEC, inclusive convido o público aí a visitar, ficar aí no Baeta Neves, né? Certo. E lá a gente observou um projeto muito bacana também, que não está nada a ver com a tecnologia, onde um grupo de senhoras costureiras recebe material aí. Queria que você falasse um pouquinho da história, como nasceu, como funciona a história das costureiras no CEITEC. Eu trabalhei em montadora, acho que você também trabalhou, não sei se não trabalhou, mas toda vez que vira o ano, eles fazem clínica para ver as cores de acabamento, cinto de segurança, daqui 1 ou 2 anos que vai botar no mercado. Investimento de banco. Isso, investimento de banco. Tudo material de primeiríssima ordem. O que é testado aqueles tecidos não é brincadeira. É a prova de tudo. Não pega fogo, não rasga, não perde cor, etc. Assim vai. Não só a Volkswagen, mas todas elas, e a parceria é junto com a Fundação Volkswagen, em que eles, antigamente, eles tinham que dar o fim nesses materiais.
Não podia enterrar, porque aquele material levava 100 anos para acabar. Não podia botar fogo, porque aí CO2, fumaça, fuligem, não podia. Então, eu acho que brilhantemente a Volkswagen pensou numa saída daquela que hoje a gente fala de indústria circular, onde a gente aproveita todo o setor que está virando esse material, aproveita 100% daquilo que é usado dentro da Volkswagen. Só que, em vez de Volkswagen, não usa. Então ela pegou um grupo de mulheres, formou uma cooperativa e repassou esses materiais e repassa esses materiais. Então, na gestão do Orlando Morando e também do Minami, eles chamaram essas senhoras, porque lá no CEITEC tinha máquina de costura, ainda tem, elas estão lá ainda, e lá elas pegam os materiais que precisa ter reciclagem, entrar dentro do contexto de indústria circular e faz tudo. Bolsinha, bolsa, mochila, carteirinha para moeda, brinquedo para criança, etc. Tentam aproveitar da melhor forma possível todo aquele material. Se sobrar um pedacinho, põe no cobre o botão. E assim por diante. Se tornou uma escola ali, porque a gente vê senhoras ensinando outras senhoras. Como que é isso? Essa arte de reutilizar, ela precisa ser ensinada, aprendida pelas outras senhoras, porque você vai fazer uma bolsa, a costura é diferente. É uma costura industrial. Senão, na bolsa, você botou coisa pesada, ela não pode ir. E até porque aquele tecido que é sensacional, com uma costura mequetrefe, né? Não vai aguentar nada. Não vai. Então, elas ensinam, e dentro da contrapartida delas, elas têm que ensinar outras senhoras nessa arte de reciclar, estar dentro do contexto da indústria circular. Então elas são umas agentes praticamente final dessa indústria. Ela começa na fábrica e fornece para a Volkswagen. Volkswagen utiliza o máximo que pode utilizar, ela repassa já para esse setor final, certo? E transforma aquilo em objetos, brindes formidáveis. Eu tenho uma mochila feita lá que não acaba. Exatamente, por resto da vida. Não acaba. Sadal, deixa eu voltar aqui um pouquinho na questão do CEITEC, para deixar claro aqui. Como que hoje a sociedade pode usar a CEITEC? Você falou, as empresas estão fornecendo esses equipamentos, as universidades conhecimento, o setor público local, mas como é que a sociedade usa? Vamos dizer assim, ela tem que ser um órgão constituído, certo? Porque se eu fosse uma pessoa física, eu sou advogado, quero dar uma aula ali, assim, ela fica meio complicada. Então ela tem que constituir uma empresa, ou uma micro, ou uma startup, seja lá o que for, constituído legalmente, tá certo? Se a empresa já é parceira lá no CEITEC, tá certo? Também ela vai ter o direito de utilizar o espaço, porque o espaço é público, certo? Por exemplo, uma escola de robô. Vou falar em robô. Amanhã é dia 25. Às 7 horas da noite vai ter uma aula sobre robótica. Os cases de robô. Tá certo? É uma empresa constituída, é parceira do CEITEC, então ele pediu uma vaga para que ele pudesse passar essa mensagem de conhecimento da área de robô para o público dele. E também do CEITEC. A gente faz um público totalmente aberto, certo? Então ele vai lá, fica uma hora e meia, ele traz o robô para mostrar como é que faz, como é que não faz. Então, ok.
uma empresa constituída, ela pode chegar, se for parceira, porque lá tem duas qualificações. Uma é parceira, outra é aliada. Aliada é aquele que investe dinheiro em laboratório. Né? Tem mais responsabilidade. Ele com a gente e nós com eles. Certo? E parceiro não. Parceiro está todo dia. Muito recentemente nós tivemos um treinamento gratuito, certo? Sobre o White Sigma, da Seis Sigma, que é dado pelo Ricardo Nagano. Sensacional. Certo? O pessoal ficou entusiasmado por essa aula inicial. Não cobrou nada, e depois quem quiser avançar é simplesmente porque é online, ele vai fazer. Tá? Inclusive o Voxel está à disposição. Se tiver algo desse tipo, nós sabemos. Certo? Principalmente vocês que me ajudam muito na parte de jurado, na parte de Open Pitch, na parte de Home Day. A gente tenta fazer a nossa parte, Sadal. Mas assim, tivemos chance de conhecer lá o espaço. Tá bem bonito, bem legal. Viu antes e viu depois. Nossa, uma mudança espetacular. Como é que tá essa briga aí para utilizar esse espaço? Está sendo bem utilizado? As empresas, as universidades estão de fato ocupando lá? Eu fiz o planejamento 2025. 25 já? Que legal. Eu tenho que deixar. A gente tem que deixar pronto, certo? Não pode alguém chegar e de repente não ter nada pela frente. Ele vai ter que começar do zero. Então a gente já deixa planejado, já deixa organizado, porque o próprio prefeito, Orlando, vamos dizer assim, é parceiro dessas atividades organizadas, corretas, transparentes. Então nós somos um braço da prefeitura, nós também temos que deixar organizado, transparente, para que não tenha dúvida daquilo que tem que se fazer. Sadal, parabéns. Geralmente essas gestões, as transições de gestão pública, vários projetos que são iniciados são interrompidos por falta de um planejamento. Então vejo que o CEITEC tem esse em vista. Nós no início tivemos a oportunidade, você nos procurou, pediu ajuda aos empresários e nós participamos com isso, indicando pessoas, profissionais, como professores no CEITEC. E fomos beneficiados também por isso. Tivemos a oportunidade de contratar pessoas que foram estudar lá. Me fala um pouco o que era esse projeto, que é muito bacana, que nós tivemos a oportunidade de ter profissional aqui. Formação de pessoas. Vamos dizer assim. Vamos chamar. Eu só me lembro que o então secretário Minami, hoje candidato à eleição pela 8ª vez, oitava vez, ele chegou para mim e falou: Sadal, temos que montar uma escola técnica em 15 dias. Eu quase caí de costa. Eu sei qual é a burocracia da parte de ensino, por ter dado aula na PEI, e também no tempo do cursinho dava aula em colégio em São José dos Campos. Então minha experiência era boa. Quando falou 15 dias, para meu Deus do céu, e para buscar profissional. Tá? Mas graças ao bom network, relacionamento com os aposentados da Volkswagen, aposentados da Ford, aposentados da Mercedes, eu tinha um trânsito muito legal. E eu sabia que lá tinha profissionais de primeiríssima linha. E também, em outras empresas que eu tinha contato, eu sabia que tinha profissionais, engenheiros, ou recém-aposentados, com uma bagagem tremenda. Eu fui atrás dessas pessoas, não tem como. São os melhores professores, estão lá com a mão na massa, vamos dizer assim. Aí eu, em menos de uma semana, eu já estava com, acho que 8 professores, cadeiras de desenho técnico,
cadeira de eletricidade residencial, eletricidade veicular, mecânica automobilística, a parte de como criar um aplicativo, certo? Deixa eu ver aqui mais. Bom, eram 7 a 8 cadeiras. Aí nós distribuímos, nós fizemos isso, aí nós tivemos que entrar no meio da distribuição das cargas horárias e aonde dar aula. Certo? Então, nesse instante, era exatamente o pessoal do PEAT, certo? Que vocês tiveram, acho que... Que é PEAT? PEAT é um programa de ajuda às pessoas carentes, em que a prefeitura tem um programa que olha para esse lado. O pessoal que você recebeu como estagiários aqui, são todos oriundos, PEAT, CEITEC, e vieram para vocês. Eu acho que o resultado dessa escola técnica, eu acho que você, André, você, Sidão, pode falar melhor do que eu, que vocês pegaram o resultado. Eu sei que teve exemplos muito bons, também teve exemplo ruim, como qualquer coisa tem mesmo, né? Mas os exemplos bons ressaltaram. Aqui nós realmente estamos muito felizes, demos continuidade a esse treinamento, essa formação, e fomos correspondidos pelos profissionais que vieram de lá. Bom, Sadal, nosso bate-papo está muito bom, muito legal, a gente teria horas e horas para ficar conversando. Eu gostaria, não sei se você quer fazer mais alguma coisa. Eu sempre gosto de saber que é da onde que dói o calo, né? Qual foi o maior desafio aí nessa formação do CEITEC? São 4 pontas difíceis de você unir, dar um nó e funcionar. Já está funcionando há bastante tempo. Qual foi o maior gargalo aí, Sadal? Eu diria que o calo ainda aperta. Olha lá. Não está resolvido. É exatamente a maior sinergia, a maior facilidade que os 4 vetores, que é serviço público, a prefeitura, a universidade, as empresas e o terceiro setor, tem que se unir muito, muito, muito. Nós estamos assim. Por exemplo, nós sabemos que aqui em São Bernardo tem mais de 3.000 empresas de tecnologia, certo? Fazendo manutenção, fazendo software, vendendo equipamentos eletrônicos de primeira linha, etc, etc. Nós estamos mexendo com o público de empresas da ordem de 120 empresas que está lá dentro do CEITEC. Mas se a gente olhar o número que representa isso perante o universo aqui de São Bernardo, não temos ninguém perto da gente. É 120 contra 3.000. Então, fomentar muito mais, nossa senhora, é um trabalho, desculpe falar, é um trabalho cavalar que a gente tem pela frente. Uma grande batalha, né, Sadal? Nossa senhora, nem fala. E isso daí, a gente até agora arrumou uma forma de trazer os empresários, mas eu já estou pensando em como melhorar o rendimento das empresas virem mais, tá certo? Agora, o mais importante, os que estão com a gente, eles estão com disposição de trazer outros para dentro. Isso é muito bom. Isso é sinal que o projeto está muito bom, muito bem elaborado, ele está num caminho certinho que a gente gostaria que tivesse. Engenheiro Sadal, mais uma vez, muito obrigado pelo ter aceitado o convite. E, por favor, suas considerações finais aí. Bom, eu é que tenho que agradecer esse favor do espaço que estão me fazendo para mim, pessoalmente. Mas eu gostaria de tomar uma mensagem de que essa administração, esse perfil de administração que nós tivemos durante esses 8 anos,
eu diria assim, é quase uma obrigação continuar para o bem de todos nós, de vocês, nós, da universidade, das empresas, do terceiro setor, para que o CETEC cresça, mas cresça e seja um legado inestimável para a cidade, deixado por dois homens muito importantes para a cidade, o senhor Orlando Morando e o senhor Hiroyuki Minami. E da minha parte, só posso agradecer pela oportunidade que os dois deram de poder ter esse trabalho, por ter tentado construir, como a gente está construindo, e que realmente esse caminho esteja bastante longo, bastante promissor, porque isso é para o bem da cidade. E ela fica para a cidade. Ok. Alcides, por favor. Não, queria agradecer aqui a participação. Acho que bate-papo extremamente construtivo e que mostra pra gente que dá certo, dá pra fazer. Certo? Dá para fazer. Bacana. Bom, esse foi mais um Vox Talk, nosso bate-papo de negócios e tecnologia. E não esqueça de acessar o canal, ativar o sininho e dar um like lá. Até o próximo Vox Talk. Segue abaixo os nossos contatos. Muito obrigado.